A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 25. O Dennis estava barulhento, superlotado. Tinha um cheiro rançoso de gordura de bacon, café fervendo e fumaça de cigarro. O balcão, logo à direita das portas, era uma área reservada para fumantes. Isso significava que, após 5 minutos de espera, você podia apostar que estaria cheirando como um cinzeiro ao ser conduzido à sua mesa. Judy não fumava e nunca tinha fumado. Fora o único hábito autodestrutivo que conseguira evitar. O pai fumava. Judy sempre fora de bom grado à cidade para lhe comprar os pacotes compridos e baratos de cigarros sem filtro. Fazia isso sem que o pai precisasse pedir, e os dois sabiam por quê. Judy ficava encarando o pai do outro lado da mesa da cozinha. Via Marty acender um cigarro, dar a primeira tragada, transformar a ponta numa brasa flamejante. Se olhares pudessem matar, eu já teria câncer, disse-lhe Marty uma noite, sem qualquer preâmbulo. Ele moveu a mão, desenhou um círculo no ar com o cigarro, estreitando os olhos para Judy através da fumaça. Tem uma constituição forte. Se quiser me matar à distância, vai ter que esperar um pouco. Se realmente quer que eu morra, há modos mais fáceis de fazer isso. A mãe de Judy não dizia nada, ocupada em descascar ervilhas. Com a cara fechada e um ar de grande concentração, ela parecia uma surda muda. Judy, Justin naquela época, também não abriu a boca. Continuou simplesmente a encarar o pai. Não estava irritado demais para falar, mas chocado, porque era como se o pai tivesse lhe lido a mente. Estava contemplando as dobras, a pele de galinha no pescoço de Marty Kauzinski, com uma espécie de fúria, desejando que um câncer nascesse ali, um caroço de células escuras que devorassem a voz do pai, que asfixiassem sua respiração. Desejava isso de todo o coração. Um câncer que fizesse os médicos escavarem a garganta dele, calando-o para sempre. O homem na mesa ao lado tivera a garganta escavada e usava uma eletrolaringe para falar. Um estridente aparelho eletrônico cheio de estalidos que segurava sob o queixo para dizer à garçonete e todas as outras pessoas presentes: "Vocês têm ar-condicionado? Bem, liguem. Não se preocupem em cozinhar direito a comida, mas querem fritar os clientes? Jesus Cristo! Tenho 87 anos. Era um fato que julgava de tão excepcional importância que tornou a mencioná-lo quando a garçonete já estava se afastando. Tenho 87 anos. Cristo! Estão nos fritando como ovos. Repetia para a esposa, uma mulher fantasticamente obesa que não tirava os olhos do jornal. Parecia o velho daquela pintura, American Goat, até o último fio de cabelo grisalho penteado sobre a cabeça calva. Só fico imaginando que tipo de casal de velhos nos daríamos, disse Georgia. Bem, eu ainda teria muito cabelo, só que branco. E que provavelmente estaria brotando em tufos de todos os lugares errados. Dos ouvidos, do nariz, grandes pelos revoltos saltando das sobrancelhas. Basicamente um Papai Noel, numa versão terrivelmente equivocada. Ela pôs as mãos em concha sob os seios. A gordura vai decididamente descer daqui até a minha bunda. Tenho dentes fracos, que provavelmente vão cair. Mas, se quiser ver o lado bom das coisas, vou poder tirar a dentadura e dar uma boa chupada, daquelas de velhinha desdentada. Judy tocou-lhe o queixo, erguendo seu rosto para ele. Examinou as bochechas pronunciadas, as olheiras profundas e o olhar zombeteiro que não mascarava inteiramente seu desejo de ter a aprovação dele. Você tem boas feições, disse Judy. Tem bons olhos, vai ficar bem. O problema das senhoras idosas são sempre os olhos. Para ser uma velhinha com os olhos vivos, você terá de parecer estar sempre pensando em alguma coisa engraçada, pronta para se meter em confusão. Ele tirou a mão. Georgia baixou os olhos para a xícara de café, sorrindo lisonjeada e repentinamente tomada por uma estranha timidez. É como se você estivesse falando de minha avó Bemi, disse ela. Você vai adorá-la. Podemos estar lá na hora do almoço. Claro.
Minha avó é a coisinha mais amistosa, mais inofensiva que existe. Oh, mas ela gosta de atormentar as pessoas. Eu morava com ela na época em que estava na 8ª série. Levava meu namorado Jimmy Elliot para casa, para jogar comigo no computador. Eu dizia, mas na verdade era para surrupiar um pouco de vinho. Quase todo dia, bem me deixava a garrafa de fio tinto na geladeira, uma sobra do jantar da noite anterior. Ela sabia o que estávamos fazendo, e um dia trocou a bebida por corante roxo e pôs a garrafa no mesmo lugar. Jimmy me ofereceu o primeiro gole. Enchi a boca e cuspi tudo em cima de mim mesma. Quando ela chegou em casa, eu ainda tinha um grande círculo roxo na boca, manchas roxas por todo o queixo, a língua roxa. Demorou uma semana para sair. Esperei que Bemi fosse me dar uma boa surra, mas ela só achou engraçado. A garçonete veio anotar os pedidos. Quando foi embora, Georgia perguntou: Como era ser casado, Jude? Tranquilo. Por que se divorciou? Não fiz isso. Ela se divorciou de mim. Pegou você na cama com o estado do Alasca ou algo do gênero? Não, eu não pulava a cerca. Bem, não com muita frequência. E ela não encarava isso como ofensa pessoal. Não? Está falando sério? Se fôssemos casados e você saísse da linha, eu jogaria em cima de você a primeira coisa que estivesse à mão. E a segunda também. E não ia levá-lo para o hospital. Deixava sangrar. Ela fez uma pausa, se debruçou sobre sua xícara e perguntou: E daí? O que houve? Seria difícil explicar. Por quê? Sou estúpida demais? Não, disse ele. O mais provável é que eu não seja esperto bastante para explicar a coisa para mim mesmo, muito menos para outra pessoa. Durante bastante tempo quis me esforçar para ser um bom marido. De repente não quis mais. E quando não quis mais, ela simplesmente percebeu. Talvez eu tenha feito de tudo para ela perceber. Enquanto eu falava, Judy ia se lembrando de como havia começado a ficar acordado até tarde, esperando que ela ficasse cansada e fosse para a cama sem ele. Judy só ia para o quarto depois que Shannon estivesse dormindo, para não precisar fazer sexo com ela. Além disso, às vezes começava a tocar guitarra, dedilhando uma música no meio de algo que ela estivesse dizendo. Tocava exatamente por cima do que ela falava. Também se lembrou de como ele se apegara àquele filme Snuff, em vez de jogá-lo fora. Como deixar a fita onde ela pudesse encontrá-la. Onde supostamente sabia que ela ia encontrar. Isso não faz sentido. Assim, de repente, você não sente mais vontade de fazer o esforço? Não combina com você. Você não é do tipo que desiste das coisas sem nenhuma razão. Não fora por nenhuma razão, mas qualquer razão que tenha havido desafiava explicações. Não podia ser posto em palavras de um modo que fizesse sentido. Comprar a casa de fazenda para a mulher. Comprara para os dois. Comprar um Mercedes para Shannon. Depois outro. Um grande sedã e um conversível. Às vezes passavam fins de semanas em Cannes. Voavam até lá num jatinho particular onde se serviam de camarão da Malásia e calda de lagosta no gelo. E então Dizzy morreu, da maneira mais dolorosa que uma pessoa podia morrer. E Jerome se matou. Mesmo assim, Shannon entrava no estúdio dizendo: Estou preocupada com você. Vamos para o Havaí. Ou comprei uma jaqueta de couro para você. Experimente. Então ele começava a arranhar a guitarra, detestando o trinado da voz dela e tocando por cima do que ela dizia. Detestando a ideia de gastar mais dinheiro, de ter outra jaqueta, de fazer outra viagem. Mas detestando principalmente o ar satisfeito, imaturo e mimado do rosto dela. Os dedos gordos com todos aqueles anéis, o frio ar de preocupação nos olhos. Bem no final, quando Dizzy estava cego, ardendo em febre e se sujando quase a cada hora, ele cismou que Jude era seu pai. Dizzy chorava e dizia que não queria ser gay. Não tenha mais raiva de mim, papai. Não tenha. E Jude respondia: Não tenho. Nunca tive. E então Dizzy se foi.
E Shannon continuou comprando roupas para Judy e pensando onde deviam almoçar. Por que não teve filhos com ela? Perguntou Georgia. Tive medo de ter puxado a meu pai. Duvido que você seja como ele. Judy ficou pensando naquilo diante de uma garfada de comida. Não duvide. Eu e ele temos quase exatamente o mesmo temperamento. O que mais me assusta é a ideia de ter filhos e eles descobrirem a verdade a meu respeito, disse Georgia. Os filhos sempre descobrem. Eu descobri tudo sobre meus pais. O que seus filhos poderiam descobrir a seu respeito? Que larguei o colégio. Que aos 13 anos deixei um cara me transformar numa prostituta. Que o único trabalho que me dei bem foi tirar a roupa ao som do Motley Crue num salão cheio de bêbados. Tentei me matar. Fui presa 3 vezes. Roubei dinheiro de minha avó e a fiz sofrer. Passei uns 2 anos sem escovar os dentes. Será que esqueci alguma coisa? Acho que seu filho ia descobrir o seguinte. Mesmo que alguma coisa muito ruim venha me acontecer, posso conversar com minha mãe porque ela passou por tudo isso. Mesmo que algo foda venha me acontecer, vou conseguir sobreviver porque minha mãe passou por coisa pior e sobreviveu. George ergueu a cabeça, sorrindo de novo, os olhos muito brilhantes de prazer e malícia. O tipo de olhos de que Judy estivera falando alguns minutos atrás. Sabe, Judy, disse ela, estendendo os dedos da mão com as ataduras para a xícara de café. A garçonete estava atrás dela, inclinando-se com a cafeteira para tornar a encher a xícara de Georgia. Em vez de olhar para o que estava fazendo, olhava para o bloquinho da conta. Judy viu o que ia acontecer, mas sua garganta não conseguiu dar o aviso a tempo. Georgia continuava falando. Às vezes você é um cara tão decente que eu quase consegui esquecer que babá. A garçonete virou a cafeteira justo quando Georgia puxava a xícara, derramando o café quente na mão com as bandagens. Georgia soltou um gemido e puxou a mão, encolhendo-a com força contra o peito. O rosto se contorcendo numa careta ferida, irritada. Por um momento o choque deixou seus olhos vidrados, com um brilho inerte e vazio, o que fez Judy achar que ela estava prestes a desmaiar. Logo, porém, George assumiu o controle, agarrando a mão ruim com a boa. Não é melhor olhar em que porra de lugar está derramando isso, sua piranha? Gritou para a garçonete, o sotaque de novo se apoderando dela, a voz ganhando novamente o jeitão caipira. Georgia, disse Judy, começando a se levantar. Ela fez uma careta e acenou para que Judy voltasse a sentar. Depois deu um encontrão com o ombro na garçonete quando passou por ela a caminho da área dos banheiros. Judy pôs seu prato de lado. Acho que vou pagar assim que você puder fechar a conta. Sinto muito, disse a garçonete. Acidentes acontecem. Sinto muito, repetiu a garçonete. Mas isso não é motivo para ela falar comigo desse jeito. Ela se queimou. Até me espanta que você não tenha ouvido coisa pior. Você e ela, disse a garçonete. Soube que tipo de gente estava servindo no momento em que pus os olhos nos dois. E servi tão bem quanto serviria qualquer outra pessoa. Ah, é? E que tipo de gente era? Gente da ralé. Você parece um traficante de drogas. Ele riu. E só precisei olhar para ela uma vez para saber o que ela é. Você está pagando por hora? Ele parou de rir. Me traga a conta, disse. E tire esse traseiro gordo da minha vista. A garçonete o encarou mais um momento, a boca contorcida, como se estivesse preparada para cuspir. Depois se afastou depressa, sem dizer mais nada. As pessoas nas mesas ao redor tinham parado de conversar e olhavam embasbacadas, prestando atenção no bate-boca. O olhar de Judy foi de um lado para o outro, enfrentando cada um que se atrevesse a encará-lo. Um por um, voltaram todos a seus pratos. Judy era destemido no contato olho a olho. Tinha enfrentado multidões durante muitos anos e não era agora que ia perder um campeonato de olhares. Por fim, as únicas pessoas que continuavam a encará-lo era o velho saído da pintura American Gothic e sua mulher.
que poderia atuar como a dona gorda de algum circo nas horas vagas. Ela pelo menos fazia um esforço para ser discreta, espreitando Judy pelos cantos dos olhos e fingindo estar interessada no jornal que tinha na frente. O velho, no entanto, não disfarçava. Os olhos cor de chá julgavam e, ao mesmo tempo, pareciam se divertir. Uma das mãos segurava a eletrolaringe, que zumbia baixo contra a garganta, como se estivesse prestes a fazer algum comentário. Contudo, ele não disse nada. Tem alguma coisa em mente? Perguntou Judy ao velho, que não se intimidara com seu olhar e continuava a encará-lo em vez de cuidar de sua própria vida. O velho ergueu as sobrancelhas, depois abanou a cabeça de um lado para o outro. Não, nada a declarar. Acabou baixando o olhar para o prato com uma cômica e pequena fungada. Pousou a eletrolaringe ao lado do sal e da pimenta. Quando Judy ia desviar os olhos, o aparelho entrou em atividade e começou a vibrar sobre a mesa. A voz elétrica zumbiu alto e sem inflexões. Você vai morrer. O velho ficou rijo, se recostou na cadeira de rodas e arregalou os olhos para a eletrolaringe, atônito, talvez não de todo certo de ter ouvido alguma coisa. A senhora gorda dobrou o jornal e espreitou o aparelho por cima da folha. Um franzido de espanto desapontado no rosto liso e rechonchudo. Estou morto. Zumbiu a eletrolaringe, trepitando pela superfície da mesa como um brinquedo barato de corda. O velho colocou-a entre os dedos, de onde ela continuou a zumbir alegremente. Você vai morrer. Vamos estar juntos no buraco da morte. O que isso está fazendo? Disse a mulher gorda. Está pegando de novo uma estação de rádio? O velho balançou a cabeça. Não sei. Seus olhos foram da eletrolaringe, que agora descansava na palma de sua mão, para a Judy. Espreitou Judy através de óculos que ampliavam seu olhar de espanto. O velho estendeu a mão, como se estivesse oferecendo a eletrolaringe a Judy. O aparelho zumbia e vibrava. Você vai matá-la. Você vai se matar. Os cachorros vão morrer. Os cachorros não vão salvá-lo. Vamos passear juntos. Escute agora. Escute minha voz. Vamos passear ao cair da noite. Você não me possui. Eu te possuo. Agora eu te possuo. Peter, disse a mulher gorda. Estava tentando murmurar, mas engasgou e, quando forçou a respiração, a voz saiu estridente e trêmula. Faça isso parar, Peter. Peter simplesmente continuou estendendo o aparelho para Judy, como se fosse um telefone e a chamada fosse para ele. Todos estavam olhando. A sala tinha se enchido de correntes cruzadas de murmúrios de ansiedade. Alguns fregueses tinham se levantado das cadeiras para observar. Não queriam perder o que pudesse acontecer em seguida. Judy também estava de pé pensando. Geórgia. Quando se levantou e se dirigiu ao corredor que levava aos banheiros, seu olhar varreu as janelas envidraçadas que davam para fora. Parou no meio de um movimento, o olhar captando algo no estacionamento e se detendo no que estava vendo. A picape do homem morto estava ali parada, esperando perto das portas da frente, os faróis de milhas acesos. Globos de luz branca e fria. Ninguém sentado lá dentro. Alguns dos espectadores estavam se levantando de mesas atrás dele e parando ao seu redor. Judy teve de empurrá-los para alcançar o corredor que levava aos banheiros. Encontrou uma porta que dizia mulheres. Escancarou-a e entrou. George estava parada numa das pias. Não levantou os olhos com o som da porta batendo na parede. Encarava a si mesma no espelho, mas os olhos fora de foco não se fixavam realmente em coisa alguma. A face mostrava a expressão pensativa e grave de uma criança quase adormecida na frente da televisão. Sem se conter, ela empinou o punho com a bandagem e impeliu-o contra o espelho, com a maior força que pôde. Pulverizou o espelho numa área circular do tamanho do pulso e linhas estilhaçadas se projetaram em todas as direções. Um instante mais tarde, lanças prateadas de espelho caíram com um retini, partindo-se musicalmente contra as pias. Uma mulher magra,
de cabelo amarelado e com um recém-nascido nos braços, estava a 1 metro de distância, ao lado de um trocador dobrável que saía da parede. Agarrando o bebê contra o peito, ela começou a gritar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Georgia pegou um caco com 20 centímetros de comprimento, uma brilhante meia-lua, levou-o em direção à garganta e inclinou o queixo para aplicá-lo na carne. Judy saiu do choque que o mantivera parado na porta e segurou o pulso dela, torcendo-o para o lado e curvando-o para trás até ela dar um grito doloroso e soltar a lâmina. O caco do espelho caiu nos ladrilhos brancos e se espatifou ruidosamente. Judy a fez girar, torcendo de novo seu braço, machucando-a. Ela arfou, fechou os olhos cheios de lágrimas, mas deixou que ele a forçasse para a frente, que a fizesse marchar para a porta. Judy não sabia muito bem por que tivera de machucá-la. Não sabia se fora por pânico ou de propósito. Se tinha feito aquilo porque estava irritado com Georgia por ela ter se afastado ou consigo mesmo por deixá-la sozinha. O homem morto estava no corredor da frente do banheiro. Judy não registrou sua presença até ter passado por ele. E então um tremor percorreu seu corpo, deixando-o sobre pernas que não paravam de tremer. Craddock inclinou o chapéu preto para eles quando passaram. Georgia mal podia se manter de pé. Judy passou a segurá-la pelo alto do braço, escorando-a, enquanto a fazia avançar pelo salão do restaurante. A senhora gorda e o homem idoso cochichavam com as cabeças bem próximas. Não era estação de rádio. Excêntricos. Excêntricos fazendo uma travessura. Calado. Aí vem eles. Outros olhavam. Pulavam para sair do caminho. A garçonete, que 1 minuto atrás tinha acusado Judy de ser traficante de drogas e Georgia de ser uma puta, estava parada no balcão de frente conversando com o gerente. Um homenzinho com canetas no bolso da camisa e os olhos tristes de um bacê. Ela apontava para os dois, que agora cruzavam o salão. Judy se deteve junto à mesa o tempo suficiente para jogar ali 2 notas de 20. Ao passarem pelo gerente, o homenzinho ergueu a cabeça para fitá-los com seu olhar trágico, mas não disse nada. A garçonete continuava enchendo seu ouvido. Judy, disse Georgia ao atravessarem o primeiro par de portas, você está me machucando. Ele relaxou o aperto no alto do braço dela e viu que seus dedos tinham deixado, na carne já bastante pálida, marcas brancas como cera. Marcharam pelo segundo par de portas e saíram. Estamos seguros? Perguntou ela. Não, disse ele, mas logo estaremos. O fantasma tem um saudável medo dos cachorros. Passaram rapidamente pela picape vazia de Craddock. A caminhonete estava em marcha lenta. A janela do lado do carona fora baixada cerca de 1 terço. O rádio do veículo estava ligado. Uma daquelas rádio AM de direita falava num tom aliciante, confiante, quase arrogante. É bom abraçar esses cruciais valores americanos. É bom ver as pessoas direitas ganharem uma eleição, mesmo que o outro lado vá dizer que a coisa não foi lícita. É bom ver mais e mais gente retornando à política do bom senso cristão, dizia a voz grave, melodiosa. Mas você sabe o que poderia ser ainda melhor? Estrangular essa puta aí do seu lado. Estrangular a puta. Depois se jogar na estrada na frente de uma carreta. Deitar-se no chão. Deitar-se. Os dois logo se distanciaram e a voz ficou fora do alcance de seus ouvidos. Vamos perder essa batalha, disse Georgia. Não, não vamos. Continue. São menos de 100 metros até o motel. Se ele não nos pegar agora, vai nos pegar mais tarde. Ele me disse. Disse que eu podia me matar e acabar logo com isso. E era o que eu ia fazer. Não pude me conter. Eu sei. É isso que ele faz. Começaram a andar pela rodovia, bem na beira do cascalho do acostamento. Pontas compridas e afiadas de capim chicoteavam a calça jeans de Judy. Acho que minha mão não está bem, disse Georgia. Ele parou, levantou a mão para dar uma olhada. Não estava sangrando. Mesmo depois de Georgia ter socado o espelho e agarrado o caco de lâmina curva.
As ataduras grossas e macias tinham protegido a pele. Ainda assim, mesmo através do curativo, ele pôde sentir um calor doentio se irradiando do ferimento e se perguntou se Georgia não teria quebrado um osso. Você bateu no espelho com muita força. A essa hora podia estar toda cheia de cortes. Judy a cutucou para a frente, pondo novamente os dois em movimento. Está latejando como um coração, fazendo tum, tum, tum. Ela cuspiu, tornou a cuspir. Entre eles e o motel havia um viaduto. Na realidade, uma ponte ferroviária apoiada sobre pilastras de pedra. O túnel embaixo era estreito e escuro. Não havia calçada. Não havia espaço sequer para o acostamento nos lados da pista. Pingava água do teto. Vamos, disse ele. O viaduto era uma moldura escura encaixada ao redor do Daisin. Os olhos de Judy estavam concentrados no motel. Podia ver o Mustang. Podia ver o quarto deles. Não diminuíram o passo quando começaram a atravessar o túnel, que fedia a água estagnada, maconha e urina. Espere, disse Georgia. Ela se virou, se curvou e pareceu engasgar, vomitando os ovos, a torrada mal digerida e o suco de laranja. Judy segurou o braço esquerdo de Georgia com uma das mãos, enquanto tirava o cabelo do rosto dela com a outra. Aquilo o deixava nervoso. Ficar parado naquele lugar escuro e mal cheiroso, esperando que ela acabasse. Judy, disse ela. Vamos, respondeu ele, agarrando seu braço. Espere. Vamos. Ela enxugou a boca com a ponta da blusa. Acho... Georgia continuava curvada. Ele ouviu a picape antes de vê-la. Ouviu a rotação do motor, um furioso resmungo se transformando em rugido. A luz dos faróis se chocando contra os ásperos blocos de pedra da parede. Judy teve tempo de dar uma olhada para trás e ver a picape do homem morto arremetendo contra eles. Craddock sorria atrás do volante, e os faróis de milha eram dois círculos de luz ofuscante, buracos incandescentes para dentro do mundo. A fumaça saía fervendo dos pneus. Judy pôs um braço debaixo de Georgia e se atirou para a frente, carregando até a extremidade do túnel. O Chevy azul esfumaçado bateu no muro atrás de Judy com um estrondo. O barulho de aço colidindo com pedra atingiu os tímpanos de Judy, fazendo-os zumbir. Ele e Georgia caíram no cascalho molhado, agora já fora do túnel. Rolaram pela margem da estrada. Voaram pelo mato e aterrissaram em samambaias molhadas pelo sereno. Georgia gritou e bateu no olho esquerdo de Judy com o cotovelo ossudo. Ele colocou a mão em alguma coisa mole. Era a sensação fria e nada agradável da sujeira de um pântano. Judy se levantou ofegante. Olhou para trás. Não era o velho Chevy do homem morto que havia batido na parede de pedra, mas um jipe oliva, todo aberto com uma cobertura de lona franzida na traseira. Um negro com o cabelo cortado bem curto segurava a testa atrás do volante. O para-brisa rachara numa rede de anéis interligados onde o crânio dele batera. Toda a frente do jipe do lado do motorista fora aberta até a carroceria. De cima a baixo havia pedaços fumegantes de ferro retorcido. O que aconteceu? Perguntou Georgia, a voz baixa e fraca, difícil de ser ouvida sobre o zumbido nos ouvidos de Judy. O fantasma. Ele se deu mal. Tem certeza? Que era o fantasma? Que ele tenha se dado mal. Ele ficou de pé, as pernas pouco firmes, os joelhos ameaçando ceder. Pegou o pulso de Georgia, ajudou-a a se levantar. O zumbido nos tímpanos começava a se dissipar. Lá longe pôde ouvir os cachorros latindo histericamente, enlouquecidos.